Glória a Deus. Eu cumprimento o povo de Deus com a doce paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes com o Senhor essa manhã, meus irmãos? A alegria do Senhor. Então vamos nos fortalecer nele mais uma vez em nome de Jesus. Porque Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não sei como você entrou por essa porta, mas eu creio no nome de Jesus, você não vai sair da mesma forma que você foi. Sem muita demora, meus irmãos, abre a tua Bíblia comigo, no livro de João, capítulo de número 6, em nome de Jesus. Estava ali falando com o Senhor, pediu o Senhor para confirmar a palavra, confirmou através do nosso irmão missionário do Amar, pastor José, e através dos irmãos também, do presbítero Paulo, que estava orando, e fui confirmando aos poucos durante o culto. E eu estava ali ouvindo esse último louvor que a missionária Sueli estava cantando, né? Quando nós temos mais de 1000 motivos para adorar o Senhor. Às vezes você tem passado por alguma angústia, tribulação, ou até mesmo passado por algo na tua vida, uma decepção no ministério. Às vezes você tem parado no meio da caminhada, mas não olha para o homem, olha para Cristo. Porque se Jesus fosse olhar para mim, por você, pelo nosso defeito, nossos pecados, Ele não teria morrido na cruz do Calvário. Mas Ele olhou, não naquele momento que nós nos encontrávamos, mas por nós estar aqui hoje. Ele não via nós como perdedor, Ele via nós como vencedor. Amém? João capítulo 6, a partir do versículo de número 34, todos acharam em nome de Jesus? A parábola é um pouco grande, vou dar uma abreviada nela, mas Deus está no controle de tudo, meus irmãos. O importante é nós saber o que Jesus está falando nessa manhã. Livro de João, capítulo número 6, a partir do versículo 34, o tema da minha Bíblia está aqui. Jesus é o pão da vida para os que creem. Ele diz assim, disseram-lhes, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. O que crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vos me vistes, e contudo não credes. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Portanto, a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuraram, pois, dele os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este o filho de José, cujo pai e mãe nos conhecemos? Como diz, pois que ele desceu do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes, não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai enviou, aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, e não que aquele que é de Deus, este tem visto ao Pai. Na verdade, vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu,
para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputaram, pois, os judeus entre si, dizendo: como nós pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes do sangue, não tereis vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, estava meditando nessa mensagem, e quando eu meditava nessa mensagem, aqui Jesus vem dizendo para nós que Ele, somente Ele, é o pão vivo que desceu do céu. Jesus, para nós que conhecemos a palavra do Senhor, sabemos que Ele é Espírito, mas Ele se manifestou em carne. Por isso que Ele diz: quem come da minha carne e bebe do meu sangue, esse tem parte comigo. Às vezes tem momentos na nossa vida que o inimigo ele lança seta, ele lança as pessoas no nosso caminho para tentar tirar a nossa comunhão com o Senhor. Às vezes no meio da caminhada acontece situação na minha, na sua vida, e o inimigo ele se levanta, e no meio da caminhada nós debilitamos a nossa fé. Já começamos aí: eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais sentar na mesa, eu não vou cear, porque eu vou tocar no corpo em vão. Eu vou tocar no corpo do Senhor de qualquer maneira. E o inimigo ele quer isso, meus irmãos, parar com o crente, porque se ele parar ou parar você, ele fica falso para ele. Porque ele sabe que ele conhece um crente orando, é a família de pé. Enquanto você está de joelhos, a sua família está permanecendo de pé. Ele sabe se ele te parar, ele para tudo. Porque a palavra do Senhor vem nos dizendo que o homem crente ora para a mulher descrente, a mulher crente ora para o marido descrente, e os dois santificam Deus filhos. Agora, se não tiver nenhum crente dentro de casa, quem vai orar para quem? Quem vai santificar? Nós sempre pedimos Deus misericórdia, Deus levanta alguém para interceder, porque eu preciso. Tem situação na nossa vida, meus irmãos, que às vezes você sai de casa e fala: amanhã é Santa Ceia, eu vou para a igreja, eu vou cear. O inimigo levanta de várias formas para você perder a mesa, para lançar a seta para você não vir para a mesa. Porque ele sabe, se você comer do corpo e beber do sangue, você tem parte com Cristo. E nós sabemos que o que nos lava a nós é o sangue de Cristo. Ele vai querer que você seja lavado? Não vai querer. Ele vai querer que você seja fortalecido com o corpo? Não vai. Então ele coloca barreiras. Já aconteceu comigo no meio da rua, pessoas que eu nunca vi se levantando. E eu falei: o Senhor te repreende, Satanás. Nós temos que aprender que até o anjo do Senhor nos ensinou. Quando o Satanás queria tocar no corpo de Moisés já morto, ele não disse, ele poderia dizer que o anjo do Senhor ele tem liberdade, ele dá autoridade para dizer: eu te repreendo. Não, ele, o Senhor te repreende. E naquele momento o Senhor repreendia o mal, porque o mal não está na pessoa, mas naquilo que está usando. E as pessoas ultimamente estão dando espaço para o inimigo usar. Só que quando nós aprendemos com Jesus, que ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde. Nós temos que aprender com ele, porque se nós for aprender com nós na carne, independente da situação, nós vamos na carne. Vamos querer resolver na tapa, na paulada. Mas Jesus ele não nos ensinou assim. Ele nos ensinou assim: que passarás o céu e a terra, mas a minha palavra jamais passará. Então nós temos que guardar essa palavra no nosso coração, para que nós não pecamos contra ele, o próprio Jesus. Porque que nós envergonhar nós mesmos é uma coisa, mas o problema é o nome de Jesus. Porque o inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus ele veio para dar vida. E quando nós buscamos algo de cima, como lá no livro de Colossenses diz que
No livro de Colossenses 3, nós temos que buscar as coisas que do alto, não as coisas da terra. As coisas da terra nós já estamos vendo, meus irmãos, mas as coisas de Deus é aquilo que nós não vemos, mas nós esperamos. Eu não sei o que você espera nessa manhã, se é ter um encontro com o Senhor, se é a libertação da tua casa, ou até mesmo da tua vida. Mas se você espera no Senhor, Ele diz: esperei com paciência no Senhor e Ele me ouviu. Ele ouviu o meu clamor, Ele ouve. O salmista vem dizer no Salmo 120, versículo 1: e na minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. O Senhor está o tempo todo atento, os ouvidos dele estão atentos a cada um de nós. Eles estão ouvindo, mas a resposta dele é branda, meus irmãos. Para Ele nos responder, Ele quer saber se nós vamos perseverar. Ele não quer somente nós por um dia. Deus não quer nós apenas como ficante, Ele quer nós como noiva. Jesus, Ele chama noiva. Ele não chama um qualquer. Jesus chama pessoas que têm autoridade. Ele vem com ousadia, não com covarde. Jesus não chama qualquer um para fazer obra. Se nós for olhar para a história de Saulo, nós ficamos olhando assim: meu Deus, mas por que Saulo? Porque da mesma forma que Jesus via ele perseguindo a igreja, ele olhou para ele assim: esse homem, ele tem atitude, ele persegue os meus até o fim, até a morte. Então eu creio que se ele for me servir, ele vai morrer por mim. Jesus, ele quer pessoas assim, meus irmãos, com autoridade. Não é pessoas que olham para uma parede e não vou voltar para trás, tem uma parede aqui, não. Ele quer pessoas que quando ele chega até a parede, ele olha como Ezequiel, capítulo 8, versículo 8, ele disse: e cavará essa parede do outro lado, ela virá uma porta. Deus quer pessoas assim com autoridade. Pessoas que não têm olhando barreira, não olham para a cara feia do irmão que pregou, o irmão não gostou, não olha porque o irmão falou assim: mas eu não vou lá porque prega muito duro, não. Eu vou lá porque lá prega a palavra. Porque essa palavra vai me levar ao céu. Jesus, meus irmãos, ele veio para mim, para você. A Bíblia fala que ele não veio para condenar o mundo, ele veio para salvar. Ele veio para todos, ele não faz exceção de pessoas. A Bíblia fala que ele veio para todos, mas nem todos os aceitaram, muitos o rejeitaram. Então Jesus, ele continua no mesmo lugar que nós continuamos. Nós que temos que sair da zona de conforto, ele diz: desperta tu que dormes. Então, se ele é o provido, o que nós temos que fazer? Chegar a ele, comer esse pão, beber esse cálice, que é o sangue dele, para que nós tenhamos vida com ele, vida com mudança. Mas pastor, você está querendo dizer: se eu não estou comendo, eu não estou aceitando, eu não estou comendo o corpo de Cristo, eu estou morto? Sim. Porque a palavra do Senhor vem dizendo, meus irmãos, que um corpo sem o Espírito ele é morto, e uma alma sem obra. A palavra do Senhor vem dizendo que o homem batiza com água, mas virão após mim batizar com o Espírito Santo. Então esse Espírito nós temos que ter ele. Para ter esse Espírito nós temos que ter o corpo e o sangue do nosso corpo. E para nós ter esse Espírito nós temos que entender. Se nós for olhar desde o Antigo Testamento, a palavra do Senhor vem dizendo: quem conhece a Bíblia, olha no livro de Ezequiel, capítulo 37, o vale dos ossos secos. Quando Deus leva Ezequiel em espírito, a Bíblia não fala que Ezequiel foi para o vale, para o deserto, porque ele quis. Ele disse: e a mão do Senhor me levou, não foi eu que quis ir. Às vezes tem pessoas que estão passando por deserto e dizendo assim: eu estou no deserto porque o irmão do Arão é contrário, eu estou no deserto porque o macumbeiro levou. Não. A Bíblia fala: e a mão do Senhor me levou. Sabe o que a mão do Senhor nos leva? Para entender que nós temos encontro com Ele. É no deserto que tem milagre. É no deserto que tem vida. É no deserto que os ossos ressuscitam. É no deserto que tem cura. É no deserto de libertação. Você já viu o crente contar tudo bem com ele? Você já viu algum milagre? Não. Sabe por que é no deserto que Deus te usa? Porque é no deserto que você ora mais. É no deserto que você jejuma. É no deserto que você faz propósito. É no deserto que você dobra o joelho para orar. É no deserto que você chora. E cada choro ele está colhendo cada lágrima. E Deus está falando contigo: esse deserto está passando, não é para a morte, não, é para o nome ser glorificado. Ele está falando do deserto, é para ter vida. Ele disse para Ezequiel: poderão viver esses ossos. Ele está falando contigo essa situação que você está, você sabe se você sai ou não. Sabe por quê?
Porque Ele sabe, aquele que te chamou, Ele está pronto. Ele diz, o Espírito está pronto. Então Ele diz, mata a carne. Mata a carne é jejum, oração. Mata a carne porque o Espírito vai trazer vida. Vai voltar você para... Vai te fazer voltar o avivamento de novo. Vai trazer a restauração de novo. Ele está falando contigo, vai trazer portas abertas. Ei, eu disse, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Ele está falando que é permanecer nele. Ei, come da minha carne, bebe do meu sangue. Ele está falando contigo, assim como o Pai que vive em mim me enviou e eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Então quem alimenta dele viverá por ele, fazendo a obra dele, independente da situação, meus irmãos, independente do que você está vivendo. Ei, é você dizendo assim, ó, a minha vida não pertence mais a mim. Eu já estou crucificado para este mundo. Não vivo mais eu, mas se Cristo vive em mim. Se é Ele que vive verdadeiramente em você, você não tem que olhar para as dificuldades. Porque Ele disse, em todas essas coisas somos mais que vencedores. Em tudo aquilo que você está passando, eu não sei se é enfermidade, se é porta de emprego, eu não sei qual é a dificuldade. Ele diz, em todas essas coisas somos mais que vencedores, porque aquele que te chamou, que é Cristo, Ele está falando contigo nessa noite. Todas as coisas contribuem ou cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, aqueles que são chamados filhos de Deus. Ele vem dizendo para nós, ó, Jesus, pois, lhe disse, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Não terei vida em vós mesmos. Quando a Bíblia fala em vós mesmos, é melhor olhar para não olhar para mim. Eu sei se tem vida em mim se eu sento à mesa. Eu sei se tem vida em mim se eu tenho uma vida com Deus, se eu dou uma vida na palavra. Então a Bíblia fala, meus irmãos, e passará o céu e a terra, mas a palavra permanece. Então nós temos que alimentar desse pão. É o que? A palavra. Ele diz assim, ó, lá no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 4. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então você tem que alimentar dessa palavra. Essa palavra que vai te alimentar, é ela que vai te fortalecer, meus irmãos, nos momentos de angústia. Porque na minha angústia eu clamei o Senhor. Nós temos que clamar o Senhor. Quantas vezes nós temos que clamar nossa angústia nos pés do missionário, da missionária, do pastor, da pastora, do amigo que às vezes está preparado para te ouvir, às vezes até no ouvido de um ímpio. E o salmista lá no Salmo 1 vem dizendo para mim e para você que é bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quantas vezes nós temos desabafado com pessoas que não estão preparadas, pessoas que às vezes vai te dar um conselho que não é o conselho de Deus. Porque uma pessoa para te dar um conselho, meu irmão, ela tem que estar com a vida na palavra, na videira de Cristo. Ela tem que estar com a vida na rocha de Cristo. Ela tem que estar com a casa com alicerce construído. Como eu posso pedir um conselho a alguém que, como eu educar minhas filhas se ele não tem filho? Como eu posso pedir um conselho a uma pessoa de casal se a pessoa não é casada? Como eu posso pedir a uma pessoa um conselho financeiro se a pessoa não tem controle financeiro? O Espírito que está naquela pessoa, que vier sobre para te aconselhar, não vai ser o Espírito de Deus. Porque Jesus disse que não ser somente com palavras, mas virtude tem que ser com algo concreto, algo que você é visível. Porque aquilo que está aqui, a Bíblia fala que tudo que é concordado na terra será ligado no céu. Como Deus pode ligar algo lá em cima se aqui embaixo está de qualquer maneira? Às vezes nós não entendemos o agir de Deus na nossa vida. Como a Bíblia fala, Salomão vem dizendo em Eclesiastes capítulo 3, que há tempo para todas as coisas. Nós temos que entender. Há tempo de você ir para a igreja orar, há tempo de você ir para o monte, há tempo de você dobrar o joelho e orar, há tempo de você estar com a tua família. Se você casou, você tem que ter um tempo para sua esposa tem que ter um tempo para você. Se você tem filho, vai ter que ter um tempo para seus filhos. Porque Deus não obriga ninguém a nada. Se você não quer tirar esse tempo para eles, faz o apóstolo Paulo diz.
Melhor que fosse como eu, ficasse só. Tem pessoas que não, eu tenho minha esposa, mas eu tenho que ficar na igreja, no monte todo dia. Meu irmão, você vai perder sua esposa para a igreja, infelizmente. Sabe por quê? Você não está tirando tempo. Aleluia. Mas pastor, não tem que colocar Deus no primeiro lugar, você tem que colocar Deus no primeiro lugar. Colocar Deus no primeiro lugar não é todo dia dentro da igreja, não, meu. Tudo demais fadiga. Se você comer demais, você passa mal. Se você beber demais, você passa mal. Se você ficar demais dentro da igreja, você perigo você ficar até um surdo. Tudo tem um tempo determinado. Há tempo de abraçar, tempo de afastar de abraçar. Há tempo de plantar, tempo de colher. Tem gente que planta hoje, quer colher hoje mesmo. Não tem como. Tem pessoas que querem colher sem plantar. Então a Bíblia relata para mim que o solteiro cuida das coisas de Deus, os casados cuidam das coisas do casado. E tem igreja hoje que eles não deixam o solteiro fazer a obra, que tem que ser casado. Aí os casados vão cuidar das coisas da igreja, domina tudo e não tem tempo para a família. Eu conheço muitos pastores que perderam a esposa, pastora que perdeu a esposa, por quê? Ela dedicou tanta obra do Senhor, esqueceu que tem um marido, esqueceu que tem uma esposa. Nós temos que ensinar meus irmãos dentro da Bíblia. Porque isso aqui é um manual de instrução para mim e para você. O livro você lê, a Bíblia ela te lê. Se você entender que o Espírito de Deus está falando conosco, você vai saber o tempo certo. Você vai saber, dentro da igreja eu sou pastor, dentro da minha casa eu sou marido. Eu tenho que ser pastor dentro de casa não, meus irmãos. Eu tenho que ser servo de Deus. Agora eu vou ficar lá com a minha esposa, eu tenho muito pastor para não, você tem que me respeitar porque eu sou seu pastor. Meu irmão, você tem que entender que a igreja começa dentro de casa. Então dentro de casa você tem que dar exemplo. É dar exemplo, não quer dizer que você tem que conversar não. Tem pessoas que colocam óleo na cabeça deles e eles sobem para a cabeça. Nós temos que entender que Jesus disse assim, que o maior ele tem que ser o menor. Então nós temos que entender que quanto mais Deus nos dá, mais nós vamos ser cobrados. Então se nós vamos, Deus nos deu a graça, pela misericórdia dele para nos pastorar, é nós entender que quando eu for dar um conselho para o irmão, se eu não tiver nada para te dar, vamos na Bíblia, irmãos. Vamos ver o que Deus quer falar conosco, porque nós vamos aprender junto. Porque é assim que Jesus nos ensinou. Orai uns pelos outros, porque a oração não justa de muito defeito. Confessai as vossas culpas uns com os outros. Então quando o irmão ele chega até mim para confessar, porque ele confiou em mim, se eu não tenho um conselho construtivo para dar para o irmão, que ele tem que dizer, vamos para a Bíblia. Vamos ver que o Pai nos ensinou. A Bíblia nos ensina até a orar, meus irmãos. Quando nós não sabemos orar, para orar em palavras repetitivas, fazer a oração do Pai Nosso. Quantos oram essa oração do Pai Nosso com hipocrisia? Eles fazem essa oração do Pai Nosso, mas não perdoam, não liberam perdão e diz que vai morar no céu. Então nós temos que entender que Jesus, ele veio para todos, mas nem todos o receberam. A Bíblia vem dizendo aqui que os próprios discípulos de Jesus iam dizer assim, nos mostra o Pai que nos basta. Imagina só, você andar junto comigo, eu falar algo com você, Deus operar um milagre, maravilhas, você vê o milagre, e você perguntar, me dá um sinal. Qual o sinal mais que você tem? Quantas pessoas têm andado com o pastor, Deus tem usado para falar, acontece, e a pessoa continua insistindo, temando. Aí Deus usa o servo, não faz isso, que não vai dar certo. E a pessoa continua insistindo em fazer. Da mesma forma, Tomé, ela tem que ver o furo. Pedro negou. Primeiro ele falou que morreria por ele. Quantos falam, eu estou com você até o fim? Mas a primeira ovelha que tiver, não está mais. Você quer saber quando todo mundo está com você, quando tudo parece estar bem? Faz um acerto na empresa, começa a fazer churrasco, você vê. Ixi, fica todo mundo próximo. A comunhão do povo mudou. Antigamente era na palavra, hoje na comida. Você quer ver uma igreja lotar? Faz um evento, fala que você vai ter um bolo, vai ter um churrasco, você lota. O povo mudou a comunhão. Mas Jesus, ele veio. A Bíblia fala que ele disse que o reino do céu não subsiste com comida nem bebida, mas com gozo e paz.
mais atento às outras coisas. Nós temos que entender que se nós estamos aqui, nós não podemos estar aqui, mas com o pensamento lá fora. Eu sempre falo para os pessoal da igreja, é mais fácil uma pessoa ímpia, que nem aceitou Jesus, entrar dentro da igreja e receber uma bênção do que um crente. Uma pessoa que nem aceitou Jesus, sabe por quê? Porque quando eles vêm detonado, quebrado, já vem assado, porque o Espírito de Deus trouxe. Aí quando você fala, fica tão focado na palavra, na hora que você acabou ali, isso até marca para ler de novo. Agora os crentes de hoje, você vai ler a Bíblia, tem uns que já, tipo assim, já sei o que vai ler, nem vou abrir. Aí quando você acaba de abrir, terminar o curso, você perguntar a palavra que pregou, nem lembra mais. Porque o corpo estava aqui, mas a mente estava no outro lugar. Por isso que Deus falou para Ezequiel, quando Ezequiel disse assim, filho do homem, poderão esses ossos reviver? Ele disse, tu sabes, Senhor. Ele diz, ossos vivos, diz a palavra do Senhor. A Bíblia fala que os ossos foram movimentando, eles foram mudando de lugar, cresceu nervo, carne e pele, formou o corpo. E aqueles ossos eram quem? Era o povo de Israel, o povo que estava morto. Mas aí o povo viveu de novo, trouxe vida, o exército de novo. Só que para Deus ali não estava pronto ainda. Profetizou, o povo viveu, o povo morto. Mas ele diz agora, profetiza o meu espírito. Profetiza o meu espírito e viverei. Então ele diz, ó, está em pé, mas está morto. Quantas pessoas que estão assim, meus irmãos, entram dentro da igreja, pegam um sangue furado, recebe em cima e desce embaixo. Recebe, mas sente uma presença dentro da igreja, mas quando chega no lugar, está morto. E a Bíblia vai para os mortos, ele vai vomitar. Mas sabe por quê? A palavra de Deus verdadeira, ela nos confronta. Ela bate, ela fere para depois curar. Então Jesus, quando você alimentar com esse pãozinho gostoso, com esse sangue, o que ele vai fazer primeiro? Ele vai tirar as escamas, ele vai tirar os carrapichos. E para tirar o que? A palavra. A palavra que João Batista vinha pregando primeiro, arrependimento. Arrependei-se que ia chegar o reino do céu. Então nós temos primeiro o quê? Antes de comer desse corpo, beber desse sangue, nós temos que examinar nós mesmos, olhar para mim, não olhar para o irmão, não, o irmão é ele, Deus, ele tem que examinar. Aí olhar para Deus e Deus, o Senhor me conhece. Eu tenho pecado sim, no falar, às vezes eu falo algo que não te agrada, me perdoe, no nome de Jesus. Às vezes eu tenho pecado, às vezes eu tenho olhado para algo que não é meu e tenho desejado, me perdoa, porque eu sou carne, mas eu creio que o Espírito do Senhor me dentro. Me perdoa que às vezes eu poderia até ter tocado em algo do meu, ou falado mal do irmão. Eu peço seu perdão no nome de Jesus. É confessar, meus irmãos, porque Ele é fiel para perdoar. A Bíblia fala que Ele veio para os pecadores. Agora, se eu me achar que eu sou santo, o que Ele vai fazer? Não vai ser você que eu vim, não. Mas quando eu confesso para Ele que eu sou falho, Isaías deu o maior exemplo para cada um de nós. A Bíblia fala que Isaías é um dos profetas do Senhor, o único que falou que ia vir um, que ia salvar esse irmão. Saiu da boca dele. E ele confessou que por que ele confessou com o Senhor? Sou um homem de lábios impuros. Ele dizendo assim, eu falho no falar. Quantas vezes nós falamos algo, meus irmãos? Às vezes, porque o outro falou, mas nós não vimos, nem sabemos se é verdade. Ah, porque fulano falou. Já aconteceu situação que eu ouvi pessoas falando algo, confirmando uma coisa, uma mentira que era para prejudicar alguém. E pessoas que se disseram de Deus. Quantas vezes que às vezes nós imaginamos, a imaginação é perigosa, porque o achar não é de Deus. A Bíblia fala que é sim, sim, não, não. Passou disso, é procedência maligna. Aleluia. Então, para mim falar algo do irmão, eu tenho que ver o Deus que me revelar. Porque o irmão falou, irmão, vamos orar então para a vida dele. Se você fala assim, quando o irmão vem falando alguma coisa, ele vai quebrar. Não, você viu como ele falou, tá, vamos orar, porque Deus vai fazer agora. Porque a Bíblia ensina nós a orar. Porque se você for concordar, às vezes, o irmão às vezes não está nem gostando do outro, não está debatendo, às vezes o inimigo está usando ele para tentar quebrar sua fé. E a Bíblia fala, ai daquele que tocava no ungido do Senhor, ai daqueles que estão tratando dos profetas. Tem pessoas sentindo dor ainda, não sem saber porquê. A Bíblia fala, meu povo perece por falta de conhecimento. Então eu aprendi, meus irmãos,
Ou eu vejo, ou Deus me revela. Se Deus me revelou, não tem dúvida. Já aconteceu situação comigo, Deus me revelou algo que eu ficava assim, meu Deus, e agora? Ele falou, agora não, foi eu que mostrei para você, agora você vai ter que falar. Então, quando é Deus que manda, até o diabo obedece. E já aconteceu, meu irmão, Deus falar algo, a pessoa insistir que não tem nada a ver. Eu falei, Deus, a tua palavra diz que envergonhado e confundido é Satanás, mas eu que sou servo, sou envergonhado. E Deus vai e permite acontecer uma situação para que o nome dele seja glorificado. Deus me deu uma visão uma vez, uma irmã, dentro do Mineirão, um show andando. E eu falei com a irmã falou assim, não, você é mentiroso. Isso não é de Deus. Falei, Deus, não, Deus. Eu falei o que o Senhor me mostrou, não o que os outros me falam. Então eu peço ao Senhor, me justifica. E para a glória de Deus, meus irmãos. É triste a gente falar isso para a glória de Deus, porque Deus não vai deixar o certo ligado. Aí tinha uma pessoa dentro lá do Mineirão, não era crente, e essa pessoa era minha irmã. E ela filmando lá e pegou justo a pessoa que estava lá. E ela postou no estado dela. Falei, manda esse vídeo para mim. Fui mandei para a irmã, falei, quem é mentiroso? Deus não deixa os dedos enganados. Deus não deixa nós confundidos. A palavra do Senhor vem dizer em Amós 3,7: eu, o Senhor, não farei nada sem antes avisar o certo profeta. Se você é certo profeta do Senhor, Deus não vai deixar se enganar. Nós temos que entender que a Bíblia nos relata que o Pai, ele ouve a voz do Filho, e o Filho ouve a voz do Pai. Então, eu pergunto a você nessa manhã: você é servo ou você é filho? A Bíblia fala que o servo ele fica enquanto está bem, só para servir enquanto ele tem a paga. Mas quando não está recebendo, ele vai embora. O filho, ele sabe que ele tem que voltar para casa. Então nós temos que vir como servo, mas temos que tornar filho. Nós vimos para a presença do Senhor como uma criatura, mas Ele nos forma. Quando Ele criou o mundo, Ele criou sem forma, mas depois Ele formou. Haja luz. Quando Ele forma nós, Ele fala assim: haja luz. Quando tem luz em nós, Ele diz: lâmpada para nossos pés e luz no nosso caminho. E onde tem luz, as trevas não permanecem. Hoje eu fico triste, eu vejo muitas pessoas, Deus usando homem e mulher de Deus para falar com pessoas da igreja. E eles não dão ouvido. Aí chega uma pessoa, eu já escutei pessoas falando assim: pastores, Deus usou uma macumbeira para falar comigo. É de chorar, meus irmãos. Aí Deus usa um servo do Senhor para falar com eles, eles não ouvem não. Agora a macumbeira eles usam. Como Deus pode usar uma pessoa que está no outro espírito? O diabo pode ter usado, mas Deus não. Não tem como, meus irmãos. A Bíblia fala que luz e treva não combinam. Aquele que se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus. O que se torna amigo de Deus se torna inimigo do mundo. Se Deus está usando o servo dele para falar com você, você não está dando ouvido. Se você está dando ouvido ao mundo, você está dando ouvido ao Satanás. Infelizmente. O mundo vai dizer para você: a forma que você está não tem nada a ver. Mas o certo Senhor fala: não. Deus manda falar contigo para tomar posição de paz. Deus manda falar contigo que o Espírito que habita em vós, ele tem ciúme. Isso é o Espírito de Deus, meus irmãos. Agora o inimigo não, isso não tem nada a ver. Eu estou vendo um pastor por tempo aí, ele está assim comigo assim: que dia você vai me chamar para pregar na sua igreja? Eu falei: o dia que você vai tomar posição de vaso. O dia que você não for crente só dentro da igreja, você vai andar igual crente dentro e fora da igreja. Mas o que tem a ver, pastor? Eu falei: não tem nada a ver lá na sua igreja. Continua lá. Falei para ele: lá está tendo milagre? Ele falou assim: não. Você está vendo sinais de maravilha? Não. Porque a Bíblia fala que os meus sinais compararão aqueles que me servem. Deus está procurando é servo, verdadeiro adorador. Os que adoram em espírito e verdade. Eu sempre falo, meus irmãos, ser crente 2 horas é fácil. 2 horas de mundo aqui, eu vestir como crente, andar como crente, falar como crente é fácil. O crente tem que ser crente 24 horas. É dentro e fora. Porque Jesus, ele está aqui, mas ele está lá fora também. Ele está no seu serviço, ele está onde você estiver. Deus, ele é onisciente, onipresente, ele é o alfa, o ômega, princípio, meio e fim. Não sei se foi o pastor José que abriu aqui no livro de João primeiro. E no princípio, o verbo se fez carne. No princípio. O verbo, ele era Deus, ele estava com Deus, ele já era, Jesus já era. Mas
Nós estamos na graça. Que qual que é a graça? Nós só vamos ficar rindo o tempo todo. Porque a graça de Deus, meus irmãos, ela nos transforma. A graça de Deus, ela nos liberta. A graça de Deus, ela muda o caráter do homem. A graça de Deus tira uma pombeira e coloca ele como pastor. A graça de Deus tira um alcoólatra e coloca ele liberto. A graça de Deus tira uma prostituta, como Jesus, quando aquela mulher leva lá pegar ela de prostituição, ele diz para ela assim: ó, se ninguém te julgou, nem eu. A graça de Deus libertou ela. A graça de Deus liberta qualquer um. Mas aqueles que creem, aqueles que confessam Ele como único suficiente Salvador da alma, aqueles que abrem mão, renunciam, aquele que ele diz assim: ide e não pequeis mais. É nós ir e parar de fazer o que nós fazíamos. Então nós temos que entender que pelas graças somos salvos. Essa graça, sabe o que é graça? É de graça, não tem que pagar nada não. A graça é nós reconhecer que nós somos falhos. É nós reconhecer como Davi reconheceu: fui formado em pecado. Ele diz: eu fui formado em pecado, Pai, mas eu quero ser santo. Eu fui formado em pecado, mas eu quero fazer a obra do Senhor. Eu fui formado em pecado, mas eu quero ser santo. Me santifica através da tua palavra. Nós temos que entender, meus irmãos, que Davi por um momento também ele caiu, porque eu caía do homem, mas eu levantava de Deus. Mas aí ele reconciliou de novo lá no Salmo 51. Tende misericórdia. Ele não falou que pecou contra o sacerdote, não. Pequei contra ti e contra o céu. Então quando nós pecamos, não pecamos, passou, é contra Deus. Nós temos que confessar. E a misericórdia dele alcançou novamente. Ele está pronto, meus irmãos, hoje, amanhã. Ele está pronto o tempo todo, mas não espera amanhã, porque você pode fazer hoje. Tem pessoas, meus irmãos, que dizem: mas pastor, Deus tem um chamado na minha vida. Eu falei assim: o que tem impedido? O que impede o teu chamado é você mesmo. Ah, mas o irmão me dá a oportunidade, por causa do quê? Testemunho. Ah, porque o irmão não chamou para pregar. Mas você tem feito algo para dar testemunho? A Bíblia fala que um testemunho vale mais que 1000 palavras. Eu fico em casa e falo: Deus, estou nem aguentando, mas eu sei que eu vou pela graça. A tua palavra diz que no fraco o Senhor faz o forte. Se eu for olhar para mim, meus irmãos, eu nem estaria aqui pregando hoje, mas eu estou aqui porque a graça dele me alcançou. A presença dele me alcançou. Porque ele fez por mim aquilo que o mundo não tem poder de fazer. Ele fez por mim o que o médico não conseguia fazer. E eu sei que de onde ele me tirou, se eu voltar hoje, eu sou morto. Então eu sei que eu não tenho escolha, o escolhido não tem escolha. Se você é escolhido por Deus, você não tem escolha. Se você é escolhido, você tem que fazer a vontade de Deus. Está chovendo, vai, está sol, vai, está chorando, vai, está sorrindo, vai, mas vai que Ele vai dar a vitória, porque a vitória é certa no nome de Jesus. Você que entrou por essa porta nessa manhã, pediu o Senhor resposta, Ele vai falar contigo. Você quer a minha resposta? Ele diz: crede no Senhor Jesus Cristo, será salvo da tua casa. Crede nos profetas e prosperareis. Somente crede. Se credes, verás a glória de Deus. Meu irmão, se você buscando a salvação de Deus, você pode ter certeza que em busca da salvação as demais coisas vão ser acrescentadas. Porque Deus sabe que você tem que comer, que você tem que beber, sabe que você não tem para morar. Ele sabe o que você precisa. Deus não faz a obra pela metade. Ele faz tudo perfeito. Nós temos que contemplar a glória de Deus. Sabe por que hoje as pessoas não estão contemplando a glória de Deus? Vou contar sendo um pequeno testemunho que aconteceu com nós ontem. Que eu olhei e eu falei: Deus, aquilo ali é para contar na igreja, para o nome do Senhor ser glorificado. Ontem nós fomos na casa dos parentes da minha esposa e a minha menina queria ir numa pizzaria. E quando nós entramos nessa pizzaria, a pizzaria é tudo de uma família só. Tudo uma família trabalhando, muito bonito e tudo mais. E quando o tempo todo que nós estamos lá, eles só cumprimentaram nós com a paz do Senhor. Nós vimos que deve ser crente. Só que, não sei, né? Tem igreja que não tem doutrina, não cobra, e eles estavam do jeito deles, cada um de sua forma. Só que até ali um momento nós fomos os primeiros a chegar, né? A gente gosta de chegar primeiro para tomar água limpa, né? Então lá,
nada eles ligaram lá no YouTube, uma telona lá, estava caladinho. Ligou um pagode numa altura, mas numa altura. E a minha esposa começou a olhar para mim, já começou a levantar da mesa, queria até ir lá falar com eles. É complicado, né? Porque a loja deles, tudo é deles aí, né? Fazer o quê? Eu pedi a Deus sabedoria. Porque Deus, maior é Deus na nossa vida. Peguei meu celular, liguei o louvor assim na mesa e coloquei. E eu olhei para a tela, e olhei para lá e falei, Deus, o Senhor está no controle. Mas falando com Deus no pensamento. E para a glória de Deus, meus irmãos, o pai do rapaz mandou ele abaixar e depois desligou e colocou o louvor lá no YouTube. Aí eu fui lá e desliguei. Para a glória de Deus. Aí, quero que vocês entendam, nós estávamos depois de ir embora. E eu passando ali, ele me contou num bar, um boteco, grandão, lotado de cadeira. Um telão todo tamanho lá, e passando jornal. Aí eu olhei assim e falei assim, meu Deus, o que o senhor está querendo mostrar? Ele falou, você viu lá os rapazes do Senhor, lá que parece que é cristão, ligando para agora, olha lá os pessoal do mundo lá, bebendo bar, assistindo jornal. Aleluia, glória a Deus. Hebreus capítulo 12, rodeado uma nuvem de testemunho. Aleluia. Imagina só, os irmãos lá, Pai do Senhor, você passa na porta da casa do irmão, um pagode todo tamanho, isso não foi. Aí, e tem pessoas que julgam, ainda vendo o outro irmão lá que não é nem liberto, está lá ouvindo louvor. Ah, mas o irmão lá não é crente, lá na casa dele só passa louvor. Falei, mas feio para ele que está ouvindo louvor, ou o crente lá que está ouvindo você mudando? Ele está no processo, vai que o louvor está libertando ele. Ele está no processo, vai que Deus está trabalhando ali. Vai que Deus enviou um mensageiro lá e levou um CD, um pendrive do louvor, e está ouvindo e Deus está trabalhando ali. Tem crente que julga um irmão lá que nem é crente, que está ouvindo louvor, mas não julga ele mesmo que está fazendo coisa do mundo. Aí eu estava debatendo isso com a minha filha no carro. Falei que tem pessoas que estão no bar ouvindo louvor, pessoas vão chegar a julgar, mas estão no boteco ouvindo louvor. É pior que os crentes dentro de casa ouvindo música mudando. Então nós temos que aprender, meus irmãos, dar testemunho. Jesus fala que o testemunho vale mais que 1000 palavras. O que adianta eu conhecer a Bíblia toda e não ter testemunho? Você quer conhecer o testemunho do crente na hora que o inimigo levanta? Aí você vai conhecer o testemunho. Porque a palavra do Senhor diz lá em Marcos capítulo 16, a partir do versículo 15: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Todo aquele que crê e for batizado será salvo, e os que não creem já estão condenados. Aí que vem o erro de parede. E esses sinais vos seguirão: em teu nome expulsaremos demônios, falarão novas línguas, pegaremos serpente, se comer algo mortífero não fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Aí você vê o crente hoje, o irmão, vou comer negócio que está chegando aqui não, porque é macumba. Meu irmão, se você não tem certeza, não abre a boca, não apresenta para Deus. Se Deus não te mostrou nada, fica calado. Orou, sentiu algo estranho em Deus, porque as coisas de Deus traz paz. Não te trouxe paz, não coma, mas não fala se antes você não tem buscado o Senhor. Fico olhando pessoas, meus irmãos, falando mal de irmão, que às vezes o irmão tem ajudado. Salmista diz: na minha angústia eu clamei, o Senhor me ouviu. Eu fico olhando às vezes de família que tem 8, 10 irmãos. Você pode ver que aquele que fala mais mal dele é o que você mais precisa dele. Às vezes estava falando do seu irmão lá, que o irmão é aí, você não vai para a igreja, está de qualquer maneira, mas na hora que precisa de um favor, esse irmão que está lá para tomar as mãos dele. Ah, porque o irmão não me ouve, não sei o quê. Ele te ouve, mas se você precisar um cartão de crédito emprestado, esse irmão te empresta. Quando você precisa de um favor, ele está lá pronto para ajudar. Então, em vez de você falar mal do seu irmão, do seu irmão, ora para ele. Ora para Deus libertar ele, se Deus te libertou verdadeiramente. Porque a palavra do Senhor diz lá no João 8,36 que se o Filho do Homem vos libertar verdadeiramente, você é livre. Você pode ver que todas as pessoas que falam mal do outro, na hora que precisa de alguma coisa, ele vai buscar o socorro naquele que mais fala. Um dia desses para trás, eu escutei a menina falando: mas o fulano só fala você. Eu falei assim: quem é muito falado é muito visto, porque está me vendo demais.
Mas você pode ter certeza, toda vez que precisa de alguma coisa, vai ligar para quem? Né? Aí a pessoa falou, mas até o jeito de pregar quer te copiar. Eu falei assim, mas tem que tomar cuidado, porque a cópia paga. Mas a palavra permanece. Não tem que copiar ninguém não, meus irmãos. Tem que fazer aquilo que Deus manda. Eu leio a Bíblia, não precisa pregar bonito não. Eu leio a Bíblia e falo o que Deus fala aqui na palavra. E a palavra dele está falando aqui. Que assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas que ficavam para trás. E tudo se fez novo. Por que Deus não está fazendo coisa nova na vida de muita gente? Está tão preocupado com as coisas velhas. Ah, mas o irmão está assim, mas o irmão está querendo trazer ele junto, está arrastando um saco pesado. Se o irmão não quer vir, deixa ele. A salvação sua não depende dele. Se a sua esposa não quer vir, vem você. Teu filho não quer vir, vem você. Porque no último dia, meus irmãos, Jesus não vai olhar para o irmão, ele vai olhar para você. Cada um vai ser julgado pelas suas obras. Cada um vai ser pesado, meus irmãos, por aquilo que cometeu, o que fez. Eu sempre falo, sabe? Eu não sou melhor nem pior que ninguém. Mas eu quero ser melhor do que eu fui um dia. Eu quero ser melhor do que eu fui ontem. E amanhã eu quero ser melhor do que eu estou sendo hoje. Porque eu não faço para a glória minha, mas para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Essa é a palavra, meus irmãos, que Deus colocou no meu coração nessa manhã. E eu vou estar aqui ministrando a ceia do Senhor, em nome de Jesus. Não vou estender muito aqui não, porque senão não vai dar tempo de celebrar a ceia do Senhor. Vou estar aqui ministrando a ceia do Senhor no livro de Coríntios, capítulo 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23, que é a palavra do Senhor, onde o Senhor vem nos ensinou a Paulo, a igreja, 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 23. Aí a palavra do Senhor, Paulo vem exortando a igreja, porque o povo antigamente, quando eles iam cear, cada um levava a sua própria comida. Aí Paulo vem ensinando para a igreja, porque lá tinha as exceções nas ceias dos irmãos, né? Aí Paulo vem ensinando o povo. E o povo, imagina o povo que, como Paulo, ele não andou com Jesus.